Boa noite, bem-vindos ao programa Grande Entrevista. Desta vez temos o Dr. Cristiano. Dr. Cristiano, representante do CDU e deputado municipal, mas também candidato à Junta de Freguesia de Sete e, simultaneamente, candidato a Presidente da Assembleia por este partido. Mas antes de começarmos esta entrevista, vamos conhecer o Dr. Cristiano. Cristiano Ribeiro tem 65 anos, estudou na Faculdade de Medicina do Porto e está atualmente a exercer o direito em Medicina na Unidade de Saúde Familiar de São Martinho. É membro da CDU na Assembleia Municipal de Paredes e também candidato como Presidente à Junta de Freguesia de Sete. Cristiano Ribeiro considera esta candidatura como uma mudança para todos os habitantes de Sete. Dr. Cristiano, é um gosto tê-lo aqui connosco, representar aqui a parte do CDU. E começámos por aí, por lembrar, antes de entrarmos na sua candidatura à Junta e também à Assembleia, porque é isso que chamou cá, mas também de relembrar que a CDU tem uma freguesia que é a Parada de Tudeia, uma representação, que é no caso do Sr. Doutor, na Assembleia Municipal. Portanto, é um partido que está bem presente aqui no Concelho de Paredes. E bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Diria que nós temos um histórico de participação na vida política de Paredes, que de facto tem essas duas vertentes, a presença há largos anos na Assembleia Municipal, onde até já tivemos 3 elementos, portanto 2 por eleição direta e o Presidente da Junta, e há 20 anos que somos poder na freguesia de Parada de Tudeia. Portanto, nós temos, para além de uma intervenção que se calhar é mais diversificada, esses são, de facto, diremos para o exterior, são as referências, se calhar, mais notórias. Doutor, o senhor hoje foi oficializado neste domingo, é candidato à Assembleia, como Presidente da Assembleia Municipal, pela CDU, juntamente com o Dr. Armindo, penso eu, não é Armindo, o candidato do Albertino, Dr. Albertino, que será o candidato. Ele não é doutor, ele ficará zangado. Exato, eu peço desculpa. Albertino Borges da Silva, sim senhor, atual Presidente da Junta. Atual Presidente da Junta, que é o candidato à Câmara Municipal, visto que até tem a experiência já autárquica, não é? O candidato, há aí alguma confusão, desculpa lá, depois. O candidato à Câmara Municipal é o Álvaro Pinto. O Álvaro Pinto, sim, exatamente. Que é uma figura política, já foi Presidente de Junta em Parada de Tudeia durante 3 mandatos, já foi membro da Assembleia Municipal, foi o anterior candidato à Câmara Municipal pela CDU e que desta vez, nestas autárquicas, repete essa mesma candidatura. Eu estava a falar de Albertino Borges da Silva, que é o atual Presidente da Junta de Freguesia de Parada de Tudeia e que se recandidata também pela CDU. Para a CDU. Doutor, mas o senhor está a encarar numa freguesia onde vive. Onde vive atualmente, sim. Vive atualmente. E eu vi no seu discurso, li na entrevista que o Miguel Ângelo fez, a dizer que aquela freguesia tem tudo para ser feito. E é uma freguesia que tem algumas infraestruturas de excelência, nomeadamente a estação de CP, portanto pode ser aproveitada e revitalizada para trazer mais pessoas para a freguesia. Eu não ousava corrigi-lo, porque não é esse não é esse o meu papel. O que foi dito não é que está muita coisa por fazer. O que eu digo é que é uma freguesia com muitas potencialidades. Exatamente. Muitas potencialidades de progresso, de crescimento mesmo, e desenvolvimento e de progresso. São as que resultam de uma coisa que tem, que é a sua centralidade com a ligação ferroviária, que é uma ligação ferroviária permanente e diremos importantíssima para o centro da área metropolitana do Porto, para o centro do Porto. É uma estação, de facto, de referência e há outras potencialidades que já agora, se me permite, claro, eu diria 2 ou 3 que me parecem óbvias. Uma delas é a existência de um rio, que é o Rio Sousa, não é? Que bordeja a freguesia, atravessa a freguesia. Uma outra coisa é, de facto, a própria centralidade em relação à área metropolitana do Porto. Estamos muito perto de vias de comunicação essenciais, importantes, não é? Diremos que somos contíguos, não é? Muito contíguos quase a essa mesma área metropolitana do Porto na sua versão antiga. Eu sei que Paredes também pertence à área metropolitana do Porto, mas na versão antiga. E, portanto, e depois temos o espaço, uma outra potencialidade incrível para quem conhece o território,
que é aquele território, aquele espaço aprazível, espaço ecologicamente defensável como um espaço de referência, não é? Portanto, é uma freguesia que tem mais de 3.000 habitantes, mas tem amplos espaços verdes, espaços onde se pode fazer lazer e também se pode habitar com uma qualidade de vida que eu acho que deve ser revitalizada, não é? Portanto, Doutor, uma outra questão, desculpe, se calhar iríamos falar, nós temos um património cultural, histórico, inigualável. É uma freguesia com muitas associações, com muita Sim, mas temos um património histórico, que é o edificado, que eu, não é exclusivo, mas que eu centralizava no Mosteiro de Sete. Não é? Portanto, diremos que o Mosteiro de Sete é uma riqueza do ponto de vista histórico e patrimonial que, aí sim, eu ouso dizer que tem sido completamente abandonado e não potencializado e que eu me proponho, de facto, fazer todos os possíveis para revitalizar. O senhor também não concorda muito com a postura do atual Presidente de Junta do Tomás Correia, neste caso do PSD? Porque... Não se trata de não concordar, trata-se de dizer que, eu poderia ter uma atitude, diríamos, mesquinha, mas não o quero ter, porque ainda por cima é um candidato que está em fim de ciclo, porque não se pode recandidatar, e portanto não é esse o leitmotiv da minha presença e da minha candidatura, não é dizer mal dos outros. Agora, tenho que reconhecer que possuo capacidades que superam um certo ostracismo que a freguesia tem vivido. E isso traduz... Quando diz ostracismo, o que é que quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, vamos lá ver se o Paulo me acompanhar no raciocínio. Um presidente de junta de freguesia atualmente, de uma vila, porque se trata de uma vila, do Concelho de Paredes, tem que ter uma intervenção, diríamos que, presente, uma intervenção presente, isto parece um pleonasmo, mas não é. Tem que ter uma intervenção nas Assembleias Municipais em que defenda, faça sentir. E isso não se passa hoje? Isso não se passa. É sabido que há uma ausência de intervenção a esse nível, que é um nível importante, porque nem tudo se discute nos gabinetes, também se discute, também se fazemos sentir os nossos desejos e ambições em público, numa Assembleia Municipal, e por outro lado, como é sabido, o atual Presidente da Junta, portanto, que não se vai recandidatar, é visto na Câmara Municipal, pelo Sr. Presidente da Câmara, pelo atual, como uma pessoa, eu citaria, em palavras muito desagradáveis, que eu acho que são palavras muito desagradáveis, e até se calhar injustas, mas são desagradáveis, pelo menos, que é ser ingrato e ser incompetente. Esta atitude de um Presidente da Câmara perante um Presidente de uma Junta de Freguesia que tem a legitimidade democrática, e até porque faz agora 3 mandatos, não é? Não podemos dizer mal de um agente político, dizer sempre mal de um agente político que merece o apoio das populações durante 3 mandatos. Podemos ser críticos, devemos ser críticos. Há ciclos políticos que se esgotam, como é o caso, mas de facto, quando se considerou, e eu assisti a essa proclamação de que de facto o Presidente da Junta de Freguesia de Sete era ingrato e incompetente, eu já o disse e vou repeti-lo aqui, eu senti uma certa... Sentiu que no fundo aquilo é para a freguesia, não é? Senti que não foi que a freguesia, senti que a freguesia estava órfã de alguém que defendesse de uma forma consistente, persistente e respeitada os interesses dos fregueses. Portanto, isto para mim é um ato inaudível. Esse tipo de postura que o senhor diz que o Presidente tem, mais do que criticar, condiciona qualquer negociação com o Executivo para obras como saneamento, condiciona tudo. Quando nós temos o próprio mosteiro. Exatamente, e não é só isso. Quando nós temos a inauguração de um parque urbano em Sete, que foi uma realidade existente e positiva e concreta, e que nessa inauguração o Presidente da Junta não é convidado, não é? Nós temos que perceber que, de facto,
nós como cidadãos... Mas, doutor, mas também o facto do Executivo da Câmara não convidar o Presidente da Junta, também Sabe, há aqui qualquer coisa sim, que... Sim, eu não estou a branquear a posição de ninguém. Eu estou a dizer que este é um sinal do mal-estar que eu pretendo combater. Exato. O que é que eu pretendo combater? Quero ser Presidente de Junta de Freguesia, vou já dizê-lo abertamente, contra expectativas eleitorais que possam existir. Eu quero ser Presidente de Junta porque quero assumir a capacidade de diálogo que penso que tenho e respeito para com a minha intervenção, que penso que também tenho e que exijo, que tornem as coisas muito mais fáceis. Porque e mais institucionais, não é? Independentemente dos partidos, quem tiver... Institucionais, quer dizer, fora disto, há aqui uma necessidade de pôr, de colocar sete como uma parte importante do Concelho de Paredes. Porque uma freguesia em desenvolvimento, em progresso, não é? É uma parte de um todo que também automaticamente está em progresso e está em desenvolvimento. E, portanto, eu não acredito que núcleos ou atitudes deste género que eu acabei de relatar que sejam úteis para as pessoas. E, portanto, o que eu pretendo é, aproveitando esta mudança de ciclo que vai ser resultante da candidatura do atual Presidente da Junta de Freguesia, eu que sou um habitante de Sete, dotado de capacidades, mas também de legitimidade, porque resido em Sete, não é? E faço alguma vida, a minha vida pessoal por Sete, achei que tinha que dar o passo. Doutor, houve uma Assembleia Municipal que o próprio Presidente de Junta criticava daquele equipamento nesse parque que foi entregue aos bombeiros voluntários. Não, o parque era um polo desportivo. Um polo desportivo que foi entregue ao que não se sabia de quem era a propriedade daquele espaço. Este é um sinal, diríamos que evidente e claro de que algo está mal, ou de que muito está mal. Porque não só o Presidente da Junta não poderia dizer que aquilo era propriedade da Junta da Freguesia, se era da Junta, nem o Presidente da Câmara poderia dizer de uma forma tão frontal que aquilo era um equipamento que não pertencia à Junta da Freguesia. Portanto, acho que esta indefinição, independentemente dos contornos concretos, esta indefinição é a prova provada de que as pessoas muitas vezes estão na vida pública, diremos que de uma forma demasiado superficial e demasiado autoconvencidas das suas funções, que não tratam do essencial. A propriedade de um equipamento tem que estar muito bem definida, em todo lado. Na nossa casa nós sabemos o que é nosso e o que é do vizinho, as fronteiras. Nós sabemos isso. Ali, isso não ser presente, para além de mais, também prova a falta de diálogo, a falta de confiança mútua. E eu penso que tenho, pela minha experiência política, e com provas concretas, tenho dado provas de que consigo articular-me com pessoas diferenciadas, respeitando a lógica e o estatuto de cada pessoa em si. Um Presidente da Câmara é um Presidente da Câmara. Um Presidente da Junta é um Presidente da Junta. Têm ambos idênticas legitimidades, não é? E quer dizer, a democracia, o sistema constitucional definiu muito bem. E ambos têm que defender que é o povo, porque os setenses são paradenses. São sedenses, pois é isso que eu digo. Eu não quero fazer aqui territórios de exclusividade, nem partidário, nem geográfico, nem territoriais, nem entro acho mesquinhos as lutas, por exemplo, pelas delimitações das freguesias. Acho que quando se chega a esse nível, não é, que é um nível da não negociação, é um nível do fé-diver. Doutor, e o que é que achou daquela polémica, penso que foi há 2 anos atrás, dos bombeiros voluntários de Sete? Acha que aquela instituição foi utilizada politicamente? Eu acho que é um assunto encerrado. Eu vejo os atuais bombeiros voluntários de Sete com uma direção afirmativa, mas uma coisa também, se me permitem, claro, isso é fundamental. Há páginas que são páginas cinzentas ou negras que devem ser viradas e não devem ser retomadas.
Mas devo dizer que um Presidente de Junta não tem que definir, de uma forma objetiva, e um Presidente da Câmara também não, de forma objetiva, quem são as lideranças das instituições. Deve ser a própria Associação Regenerar-se. Deve ser os próprios sócios, os próprios habitantes, não é? E aqui, com legitimidade, os próprios sócios a criarem as alternativas, podendo ser em listas únicas ou em listas alternativas, para isso. Eu não alinhei, embora tivesse, não alinhei nessa bipolarização que se estabeleceu, que, como sabe, até fragmentou famílias, não é? E, portanto, acho que o poder não pode ser um saco onde caiba tudo. Mas o doutor sabe e tem noção que muitas vezes é essas associações que são utilizadas para depois agregar votos e apoiantes, não é? Sim, são utilizadas, mas eu acredito muito, apesar de tudo, na inteligência das pessoas. Eu acredito em duas coisas que são fundamentais para este caso, para esta avaliação. A inteligência das pessoas, saberem em cada momento o que é que lhes interessa e o que é uma compra e venda de votos ou de influências, e acredito também que as sociedades, sim, evoluem e que é possível, por exemplo, para gerir os bombeiros voluntários, uma lista unitária que represente todos, porque eu não estou a ver uma interpretação ideológica, sectária, político-partidária da gestão dos bombeiros. Quer dizer, os bombeiros servem para o que servem, não é? Salvar vidas. E quem for mais competente, independentemente de ser do PSD, do PCP ou do PS, é esse que deve, mais competente ou mais disponível, às vezes pode não ser, é que deve ocupar os cargos. Doutor, quando falava em potencializar a freguesia e vila, vila, sim. O seu gostava, sim, a vila. O meu slogan, digo já, não é de ser muito importante, é construir a vila do futuro. Pronto. E essa vila passa por reconhecer a identidade que tem, cultural, através dos monumentos. Potencialidade, mas também será captar pessoas para ir para lá viver? Sim, vem do Porto, estamos a falar da estação de Seta até Porto São Bento, são 25 minutos. Sim. Revitalizar a presença de pessoas, e eu até diríamos que, eu sei que todas as pessoas são úteis, não é? Todas as pessoas, independentemente, mas gente até com um estatuto de qualidade, não é? Com formação, porque o território permite e eu sou testemunha disso, não é? Vim do centro de Paredes, depois fui para o centro de Penafiel, circunstâncias da vida, e agora vivo ali. E posso garantir que em termos de ambiente, de qualidade de vida, a esse nível, é um sítio paradisíaco. Portanto, eu diria que trazer pessoas para a freguesia de uma forma organizada, com um urbanismo de qualidade, aproveitando casas que estão e pequenas quintas que estão abandonadas, eu diria que é um potencial. Por exemplo, apostar em turismo local. Turismo, exatamente, o turismo. Que é uma coisa que faz falta em Paredes, como há muitos quartos. Exatamente, não, mas o turismo ali tem o turismo, o visitante pode não ser um turista, pode ser o visitante do mosteiro, o visitante de trilhos no monte, o visitante em passadiços que possam ser construídos à beira do rio. Isso são coisas possíveis. Eu acho que são inevitáveis. E hoje vemos algum turismo que se faz em algumas freguesias vizinhas. O Mosteiro de Paço Sousa, por exemplo, eu queria englobar Sete numa rota de visitas, de lazer, de atividades de lazer, não é? De restauração, por exemplo, que eu acho que é importante dinamizar. E também um comércio que eu penso que é um comércio que está a responder muito sofrivelmente, é um comércio com décadas de atraso em relação às suas potencialidades. Por exemplo, a Vila de Sete tem algum banco? Já teve em tempos, pelo menos. Agora neste momento não tem. Não tem, já teve. É uma das coisas que gostava que eu gostava, quer dizer, isto era demagógico eu estar a dizer que me ia sobrepor aos interesses de uma instituição bancária. Mas não é um sinal de progresso
quando uma vila, com o estatuto de vila, perde os Correios, não é? A sua estação dos Correios, perde a instalação bancária, quer dizer, e fica com muito pouco, não é? Fica com pouco. E eu acho que... Isso não se torna nada atrativo para quem queira... Aliás, para quem não conheça e queira viver lá, não é? Não se torna muito atrativo para quem conheça. Eu acho que, atualmente, esse tipo de exigências estão ao nível do saneamento, estão ao nível do abastecimento de água, estão ao nível das vias de comunicação, dos espaços de lazer, está ao mesmo nível, quer dizer... Doutor, e acha que, por exemplo, a sua relação, porque nós sabemos, acompanhamos, e o doutor não deixa de ser reivindicativo nas suas posições na Assembleia Municipal, mas também tem o bom senso, muitas vezes, que se for o melhor para cede. E acha que a sua relação com o Executivo da Câmara, se for o Alexandre Almeida a voltar a ganhar, seria também uma vantagem para os setenses? Eu penso que sim, Penso que o Executivo Camarário precisa é de presidentes de junta exigentes. Porque para caladinhos, conformados, ninguém mexe, não é? O que é preciso são desafios. E os desafios é da exigência. É de quem disser que tem ideias, que exige investimentos, mas que os valoriza também. Quer dizer, não pode haver aqui um discurso de que construir-se uns passeios, e ainda bem, começaram-se a construir uns passeios, essencial para aquela vila, essencial, devem continuar, mas a gente depois diz que os passeios foram importantes, mas vieram atrasados. E este discurso não é um discurso mobilizador das pessoas. Mais vale dizer, os passeios já estão, agora vamos para outros. Agora vamos usar outros e vamos a outros. E não vamos sentir que nos fizeram uma benesse muito grande. Vamos dizer que para todo o cidadão de Paredes, não é? A essência de passeios ali são importantes porque eles também vão frequentar o restaurante, porque eles também vão frequentar coisa de eventos, uma grande instalação de eventos, porque eles também vão visitar o mosteiro e irão visitar com muito agrado o mosteiro, não é? Com o mosteiro que esteja aberto, porque o mosteiro está fechado. Quer dizer, há coisas aqui que o silêncio que está estabelecido sobre a realidade começa a ser um bocadinho asfixiante. Doutor, a nível de saúde, como é que agora os setenses, na questão do Covid, quais foram os apoios que tiveram? Ou aquilo que possa propor melhorar? Pronto, o problema da saúde, a demagogia não passa pelo meu discurso. Isto é, ao contrário, durante há 15 anos falava-se numa unidade de saúde em Sete. E eu lembro-me na altura, o Sr. Presidente da Junta na altura já faleceu, era um bom homem, era um homem interessado, mas eu tive que me atravessar, era mesmo da Assembleia, tive que lhe atravessar e dizer, desculpe, não vai haver unidade de saúde em Sete, porque há uma unidade, na altura não era moderna, mas hoje é uma unidade moderna em Paços de Sousa. E, portanto, em termos de saúde local, não sejamos demagógicos, não é? Apesar de serem dois conselhos diferentes. De conselhos diferentes, mas as populações de Sete têm que exigir que aquela unidade, que é uma unidade do poder central, funcione bem, não é? Isso é fundamental, portanto, e a distância não é... Porque a GNR também passa... Exatamente, não vale a pena... Agora um quartel... Eu não faço... Fica mesmo ali a sair... Eu não faço o discurso da demagogia, porque isso é o discurso da demagogia que a gente sabe. Agora, em relação à pandemia, a pandemia exigiu de todos, aos profissionais de saúde e aos outros, os cuidados que eu penso que não me parece que tenha havido erros de gestão. Eu não acredito muito, ao contrário, por exemplo, do que acontece com o CDS local, Paredes. É um discurso muito virado para coitadinhos, os números estão a subir, os números estão a descer, os números... Eu acho que nós profissionais de saúde e nós os autarcas, fizemos muita coisa para contrariar a pandemia, não é? Mas também há decisões que nos ultrapassam aos autarcas e aos profissionais de saúde. São aqueles que são emanados pelas direções gerais de saúde, que têm estudos, que têm orientações, que têm programas, que têm vacinações, que têm rastreios. Portanto, eu diria que não vale a pena enverdar por isso. Erros graves não vi, erros graves como profissional não vi.
acho que a população reagiu da forma mais adequada. Quer dizer, é viver num contexto. Pois. Porque é muito fácil dizer fique em casa. É a palavra mais fácil. Mas temos que pensar fique em casa em condições para quê e como. E, portanto, eu diria que nesse aspecto eu sou muito crítico deste governo. Sou muito crítico deste governo por várias razões. E acho que crescentemente tenho capacidade de ser crítico, mas acho que na área da saúde e nesta área temos que ser um bocado cautelosos. E fala com justa causa, porque o senhor é médico. Pronto, falo com justa causa e tendo engolido também já algumas incompreensões. Mas as minhas incompreensões, e se calhar as minhas razões críticas, não se podem sobrepor àquilo que eu penso que é o interesse público. Nem tudo o que eu vejo e que coisa posso e devo divulgar como um sentido de que eu, se estivesse ali, faria pior. Certamente se faria melhor, certamente, mas provavelmente faria outras coisas um bocadinho mais voluntaristas e seriam piores. Portanto, temos que ter algum equilíbrio. O Sr. Doutor vai pelo CDU, apesar de ser militante do Partido Comunista e um aferrado militante, permita que lhe diga isso, que eu consistente. E daqueles antigos que... Sim, consistente. Que eu acho que se calhar é isso que falta na política, muito mais pessoas assim. Mas, doutor, acha que há alguma... Porque é uma candidatura forte, toda a gente conhece o doutor Cristiano. Acha que o PS poderá vir a apoiá-lo na candidatura à Junta de Freguesia? Vamos lá ver o que é que entendemos com o PS. O PS não tem condições para me apoiar na candidatura em Sete, por mais simpatia que possa ter. Não é? E agora, a resposta tem duas respostas. Uma delas é que tipo de candidatura vai ser a minha. Eu encabeço porque não quero esconder a candidatura e porque quero ser o rosto. Eu quero ter funções executivas. Pronto. Isto é muito claro. Assumo claramente. Que é funções executivas que são diferentes, como sabe, de funções de pertença a um órgão de fiscalização como é uma Assembleia Municipal. Exato. Eu quero ter funções, pela minha idade, pelo meu histórico, por uma coisa, quero ter funções executivas. Quer ser presidente de junta? Pois, por ter... Agora, se o PS quiser apoiar e entrar na lista, poderia abrir. Agora, não abdica... Isso não abdico que a lista tenha as características de ser uma lista, não é uma lista independente, é uma lista CDU, mas no concreto, e toda a gente compreenderá, não se tem a ambição de ganhar uma junta de freguesia como Sete, com os resultados eleitorais que se tem normalmente em autárquicas, que não são maus, mas que os últimos resultados, por exemplo, em presidenciais ou nas eleições europeias. Portanto, o que quero dizer é o seguinte, é que eu quero atingir o coração, a alma e a inteligência de muita gente que não vota CDU normalmente, ou nunca votou CDU, e que, portanto, vai ter que fazer um esforço, se o quiser, de pensar e dizer alternativa para... Será um esforço ou uma oportunidade? Se calhar é uma oportunidade. Eu penso que é uma oportunidade. Embora acho que todas as pessoas, e agora tive um contacto com gente que, sem notar, quando há um brilhozinho nos olhos das pessoas que me dizem, é ali. Portanto, não tenho dúvidas disso. Isto não é uma garantia, isto não é uma declaração, não é uma declaração de autopromoção. Agora, estava a entrar agora ali, saiu ali uma pessoa, parada, doutor, a primeira coisa, então o senhor vai ser candidato. E, portanto, diremos que é isto é a resposta. E a resposta que eu dou é, sou e quero ser. Muito bem. Doutor, também quer ser presidente da Assembleia? Vamos lá ver. O que aconteceu? Eu ia continuar a pergunta, doutor, se me permite. O doutor, imagino que é presidente da Assembleia, permite o que aconteceu no último? Eu e o Dr. Batista Pereira, que é a pessoa que está em causa, temos aspectos em comum. Temos aspectos em comum. A profissão dá-nos, se calhar, uma visão, às vezes, da vida e da realidade muito semelhante. Não era obrigatório, mas dá uma coisa. Mas temos também uma atitude diferente. O Sr. Presidente da Assembleia, Batista Pereira, e eu com ele falo
de uma forma franca, às vezes esquecendo até que ele é membro do Partido Socialista, não é? Exato. Mas falo em reuniões preparatórias da Assembleia, eu acho que ele tem uma visão, às vezes, um bocadinho diretiva da Assembleia Municipal. E não é só uma questão diretiva. Ele acha que uma Assembleia Municipal pode ser assim, um órgão quase ao mesmo nível de uma Câmara Municipal. E eu acho que não. O que é que será, então? Eu acho que a Assembleia Municipal tem uma série de competências, mas tem um funcionamento. Tem uma série de competências, mas tem um funcionamento que não é um funcionamento de acompanhar, não é? Ou desencadear propostas, ações, etc. Quer dizer, não é a Câmara, a Assembleia Municipal não pode ser uma espécie de contraponto bom do exercício do Executivo autárquico. E, portanto, eu acho que ele às vezes tem um bocado essa noção, e eu vejo que a Assembleia Municipal não é só um órgão onde se fala, mas não é um executivo de Câmara, onde se tomam decisões, onde se apresentem propostas concretas de gestão de coisas. E, portanto, não acho que, independentemente de se ter maioria absoluta ou relativa, e a situação tal como está não é uma situação de maioria absoluta na Assembleia Municipal. De maneira alguma, esta última foi muito estranha, não é? Portanto, eu discordo de algumas atitudes e já votei, porque mesmo há uma tendência a tornar a Assembleia Municipal um órgão permanente. E eu já o disse e já o afirmei. A Assembleia Municipal existe, tem uma legitimidade própria, mas não reúne permanentemente, não tem essas características. Não tem as funções executivas. Não tem, assim. Exatamente. Tem a mediar. Portanto, passava a haver um executivo A e um executivo B. Não há. O executivo é só um. Eu tenho pena, e daí a minha candidatura. Foi isso que moveu, doutor? Foi esta hipótese de construir alguma coisa. Porque de facto quem está numa Assembleia Municipal pode tomar decisões acertadas, mas no fundo está a validar decisões, orientações dos outros, não é? De um órgão diferente que é a Câmara Municipal. Não tendo nós presença na Câmara Municipal, não é muito satisfatório, não é? O que me moveu foi essa ideia de que eu quero ter funções executivas, quero sonhar, projetar, colocar no terreno, e depois a Assembleia de Freguesia, que também existe, avalia, não é? E avalia também quem? Os cidadãos. Doutor, nós conhecemos a sua candidatura à SET, conhecemos também a Assembleia Municipal, conhecemos o Dr. Álvaro, que é candidato à Câmara Municipal, que também terei muito gosto em entrevistá-lo em breve, quando achar que é o melhor timing para ele. Ele foi operado de umas hernias, portanto, já quando ele achar, terá aqui o seu espaço. Além do mais, deve estar a ser operado agora. Não há mais candidaturas nas freguesias? Vai ficar por aqui? Não, estas foram apresentadas pelo seu significado intrínseco, não é? Câmara e Assembleia Municipal são órgãos tradicionais, toda a gente fala, as primeiras candidaturas, e parar de ser pelas características que vão ter. Alguns dirão assim, é pelas apostas. Pronto, quer dizer, eu dou um bocado de barato, não é? Mas há mais, mas obviamente, quer dizer, a leitura que é possível fazer, exteriormente, é que são as grandes apostas. São aquelas em que se aposta aqui, a palavra é um bocado feia, mas pronto, em que há uma identificação entre uma vontade e uma realidade que se pretende transformar. São essas duas, são aquelas em que estamos mais envolvidos, aquelas em que estamos, diremos, sem dizer nada que não saiba, estamos empenhados diariamente, não é? São aquelas em que nós queremos fortalecer as nossas posições, porque fortalecendo as nossas posições estamos a fortalecer um projeto que, obviamente, no futuro, diria que se calhar a médio prazo, não a curto prazo, pode ter outros protagonistas.
Portanto, doutor, é sempre um gosto conversar consigo. Eu agradeço a disponibilidade vossa. Sempre vindo aqui. Disponibilidade Sei vossa. que muitas vezes nós podemos, o professor é um pouco crítico ao trabalho dos jornalistas e realmente nós podemos refletir. Vamos lá ver. Não é a altura nem o local e era uma indelicadeza da minha parte e eu não quero. Eu estou sempre grato ao jornalista e ao jornalismo naquela perspectiva que é a minha, é tornar as mensagens mais acessíveis às pessoas, não é? Tem razão, doutor. Dou-lhe razão. E é só nesse sentido. Obviamente que há questões aqui que, de facto, nos ultrapassam e que eu compreendo que é as dificuldades hoje, de todo o género, que se possam colocar ao exercício do jornalismo. Só uma coisa é o exercício do jornalismo, mais os poderes, e eu espero no futuro, se tiver essa possibilidade, ter um trato, diremos que também aí diferenciador, porque eu acho que o jornalismo não precisa que do lado de cá haja defesas, silêncios ou então autopropaganda. Muito bem. Eu acho que o jornalismo precisa, o vosso jornalismo local, é que vocês saibam que os agentes políticos eleitos têm projetos e esta ideia de que nós temos projetos e queremos transmitir e vocês são o veículo para as populações, eu acho que é uma simbiose até perfeita. Permita que eu concorde consigo, com tudo o que diga. E muitas vezes é bom ouvir a crítica porque nós realmente vamos buscar o mais positivo. Doutor, há uma coisa que eu lhe posso dizer, é uma pessoa frontal e eu admiro muito. E é sempre um prazer tê-lo aqui no novo canal e disponha sempre que quiser. Eu, mais uma vez, porque me habituei, fui educado assim e nunca deixei de ser frontal, como é óbvio, mas também grato. E, portanto, diremos que a minha gratidão resulta disto, da oportunidade de mostrar este entusiasmo e as ideias. E depois, no éter, ficam as ideias e depois cada um que faça delas o que quiser. Doutor Cristiano Ribeiro, um político já há muitos anos aqui em Paredes, mas também uma pessoa da comunidade, médico, e agora com um desafio pela frente, que quer ser Presidente da Junta de Freguesia de Sete, no Concelho de Paredes. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.